vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre o capítulo 127, 128 e 129 de Ao Exorcist. E caso você não saiba o que tá acontecendo atualmente na história, saiba você também que tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz uma recapitulação de todos os capítulos do mangá, desde o último capítulo adaptado no anime, né? Após o fim da segunda temporada, né? A história continuou no mangá e eu peguei toda essa história e gravei um vídeo. É o capítulo 126 da história e hoje eu tô voltando aqui com a continuação, né, dessa história, capítulo 127, 128 e 129. E a partir de hoje, todo mês eu vou estar voltando aqui pra poder trazer um novo capítulo de Ao Exorcist, já que é lançado de forma mensal. E aquelas coisinhas básicas, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um de novo você ser notificado, me segue no meu Instagram, @nandageek, segue as minhas duas parceiras, @nerd.topzera, uma página, um perfil lá no Instagram focado em animes e otakus, e a página, o perfil da loja Kans Store, uma loja onde vende várias coisas sobre animes, mangás, séries, filmes da Marvel e várias outras coisas, tudo com um preço muito bom. E se você chamar lá no direct e falar que você foi por mim, você ganha um descontinho especial, além de ajudar aqui o meu canal. E falando em ajudar o canal, duas formas de ajudar o canal, link aí embaixo na descrição. Sem mais enrolação, bora lá. No capítulo 127, o Rin mais o Yukio continuam lutando, né? E como diz o Yukio, esse é o momento perfeito para eles lutarem de uma forma justa, já que o Satã não tá possuindo nenhum deles. E eles vão conversando também, e o Rin tá muito bravo com o Yukio, pelo Yukio ter escondido tudo o que aconteceu, tudo o que ele fez, não ter contado nada pra ele. E o Yukio fala pro Rin que ele também faz as coisas perigosas sozinho, sem se importar se ele vai se machucar ou não, e que ele faz essas coisas porque ele é forte, e por ele ser forte ele não tem medo de morrer. E o Rin diz então que eles são parecidos, né? E nunca deveriam ter pensado que não era. Caso você lê o mangá ou você já viu o anime, você sabe que o Yukio sempre nós somos diferentes, nós não somos parecidos. Até as outras pessoas olham pro Rin e pro Yukio de forma totalmente diferente, porque eles são diferentes, mas ao mesmo tempo que eles são diferentes, eles também são parecidos, sabe? E é isso que o Rin tá tentando falar pro Yukio, e o Yukio obviamente discordou e disse que eles não têm nada de parecido, que eles são totalmente diferentes. E o que eu falo que a diferença entre eles é porque o Rin é forte, ele nunca precisa de ajuda e nem de ninguém, ele é corajoso, ele se arrisca o tempo todo, e já o Yukio, ele não é muito confiável, ele tem medo de morrer, e por isso que ele treina tanto para poder ser mais forte, superar o seu irmão, só que no ponto de vista do Yukio, ele tá bem longe de cumprir o objetivo dele. E o Yukio tá lá enforcando o Rin, né, e tá gritando pra ele, mandando ele não se segurar. Porque se o Rin é tão forte ao ponto de vista dele, como é que ele tá apanhando pra ele, né, o Yukio, uma pessoa tão fraca? Não faz sentido na cabeça do Yukio soltar o demônio dele e matar o Yukio, né? Porque o que o Yukio quer é que o Rin mate ele. Só que o Rin, ele não estava se segurando, ele estava lutando com tudo o que ele podia. Só que ele não tinha o treinamento, ele não tinha experiência necessária em combate e nem inteligência para poder calcular os próximos movimentos, que nem o Yukio tinha. E aí o Yukio ainda provoca o Rin, bate nele, vai falando, olha, roubaram seu poder, eu atirei em você 9 vezes, eu bati em você, eu te traí, você não fez nada, você nem fica bravo, você tá gostando de apanhar? Se você quiser eu te bato mais, levanta daí, me mata. E eles continuam lutando e o Rin tá passando um sufoco danado com o Yukio, e ele vira pro Yukio e fala, nossa, você é realmente forte. E o Yukio fala que não, que ele não é forte, que ele tem que ficar forte, que ele precisa ficar forte, que ele quer ficar mais forte, e que ele tem que treinar mais pra poder resolver os problemas sozinhos, pra ele poder acreditar em si mesmo, ter mais confiança, pra ele não precisar da ajuda de ninguém. Ou seja, ele quer ser igual ao Rin. Eles vão desabafando e vão trocando socos e tal. Só que o Yukio, ele não tem mais nada pra falar, ele não aguenta, então ele desaba em choro, dizendo que ele não aguenta mais, e ele não queria começar a chorar igual uma criança. E aí o Rin diz ao Yukio que ele já é forte, muito forte, e o Yukio discorda mais uma vez, e vai dizendo que a obsessão que ele tinha com a crise mundial, com o Padre Fujimoto, com o nascimento deles, com a obsessão de ser forte, era pra poder esquecer a fraqueza que ele achava que ele tinha, né, porque ele não é fraco nada, a gente sabe, mas... E ainda chorando, ele disse que ele machucou muitas pessoas e que ele não pode se perdoar, então a única opção pra ele é morrer e tal. E aí o Rin, segurando o rosto do seu irmão mais novo, ele disse que não, ele não precisa morrer, que o Rin quer que o Yukio faça é que ele viva e fala, olha, você é forte, e se eu fiquei forte, se você me acha tão forte, foi por causa de você, né, porque o Rin queria proteger o Yukio. E eles estavam lutando em cima de um prédio, e aí o Rin já tava bastante exausto, né, apanhou demais, e aí ele vai caindo do prédio, e aí o Yukio, que ainda tava com a arma na mão, joga a arma fora e segura na mão do Rin e puxa o Rin pra cima do prédio,
dizendo, e se eu fiquei forte a ponto de derrotar você, né, que era a pessoa que eu achava que era mais poderosa, foi por causa de você. Desde quando a história começou, a gente sempre viu o Yu-Gi-Oh! Tratando o Rin de uma certa maneira. E muitas pessoas achavam que ele odiava o irmão dele e tal, que ele não gostava do irmão dele. Mas não era questão de odiar, era questão de que o Yu-Gi-Oh! Ele sabia, ele achava que ele tinha uma responsabilidade, que era proteger o Rin. Ele tinha que proteger o Rin, só que ele era mais fraco que o Rin. Então como é que ele ia conseguir? Então entra um pouquinho da inveja, mas o Yu-Gi-Oh! Odiar o Rin, ele nunca odiou. Porque, afinal de contas, são os dois, então eles se amam incondicionalmente. Então, como eu falei lá no meu último vídeo, o Yu-Gi-Oh! Ele quis treinar, ele quis ficar forte quando ele descobriu que ele podia ver demônios, esses trem, pra poder proteger o Rin. Então, ele passou anos da vida dele treinando. E se o Rin aprendeu a cozinhar e tal, foi pra poder proteger o Yu-Gi-Oh! A gente já viu que qualquer pessoa fala mal do Yu-Gi-Oh! O Rin acha ruim. Qualquer pessoa que tenta fazer qualquer coisa com o Yu-Gi-Oh! O Rin acha ruim. Então, assim, eles usaram um ao outro como base pra poder ficarem fortes. Só que o Yu-Gi-Oh! Ele ficava tão preocupado, assim, ele ficava tão abismado com o irmão dele, achando que o irmão dele era forte, porque ele treinou por 10 anos pra poder ser alguém na vida. O irmão dele, do nada, ele tira uma espada que tem fogo azul e luta com todo mundo. E o Yu-Gi-Oh! Acabou começando a se sentir pra trás, sendo que a obrigação de proteger o Rin era dele. Aí ele começou a se sentir fraco e tal. E aí ele foi acumulando esses vários sentimentos pra ele, porque não tinha como ele conversar com o Rin, mesmo se ele fosse conversar com o Rin não entenderia os sentimentos dele. E ele foi juntando tudo isso e foi tratando o Rin dessa forma, até chegar nesse ponto que chegou. E agora eles estão lutando e o Yu-Gi-Oh! Quer que o Rin vença ele. Mas o Rin não dá conta. Por que o Rin não dá conta? Porque o Rin não treinou por 10 anos. O Rin, ele só saía na porrada. Se o Rin queria derrotar um demônio, ele puxava a espada azul dele e resolvia os problemas, sabe? Ele não tem experiência, ele não sabe o que fazer, ele não tem inteligência para poder calcular e pensar nos próximos movimentos que nem o Yu-Gi-Oh! Tem. Só que mesmo assim o Yu-Gi-Oh! Ele não conseguia perceber, tá? E é por isso que eu acho que o Yu-Gi-Oh! É um dos melhores personagens de Aon Exorcist. Na verdade, ele é o melhor personagem de Aon Exorcist. E foi ele que moveu a história até aqui. Se você viu o outro vídeo, você sabe do que eu tô falando. E aí, esse foi o fim do capítulo 127. Da primeira vez que eu li isso, eu chorei demais. Agora eu vou falar sobre o capítulo 128. E o capítulo 128 começa exatamente da onde o capítulo 127 parou. O Yu-Gi-Oh! Puxou o Rin pra cima pedindo que ele caísse lá embaixo. E aí o Rin vira pro Yu-Gi-Oh! E fala, olha, vamos pra casa. E ele fala isso de novo, já que o que ele queria, desde quando ele descobriu que o Yu-Gi-Oh! Tinha se rebelado contra a Ordem, e o Yu-Gi-Oh! Disse que ele mudou de ideia, que ele vai cooperar com o que for preciso com a Ordem e se responsabiliza por tudo o que ele fez. Só que são coisas imperdoáveis, não tem como ninguém perdoar ele. E o Rin pergunta quem foi que disse que é imperdoável e desmaia. E o Yu-Gi-Oh! Diz que ele que tá falando que é imperdoável e desmaia também, porque todos os dois estão completamente cansados. Aí os outros amigos deles chegam e veem eles desmaiados ali e tomam as precauções devidas, né? E aí mostra a destruição naquele lugar onde os dois filhos de Satã lutou. E aí o Sensei do Bom, que é um cara muito legal, e outras pessoas lá da Ordem, eles dizem que eles precisam encontrar Lúcifer e o Dr. Dragulesco para poder saber se aquela pesquisa sobre clones, sobre Satanás, sobre receptáculos, essas coisas, está queimada, porque se não tiver, eles vão ter um problema, porque se tiverem essas pesquisas, eles podem começar tudo de novo. Mas o Dr. Dragulesco aparece bravo, gritando que a pesquisa que ele dedicou a vida inteira dele virou cinzas. E aí o Sensei do Bom fala, mas isso aí é culpa sua, né? Porque se isso aqui aconteceu foi porque Satã possuiu os dois meninos lá, né? E aí o doutor fica feliz, né? E todo mundo estranha, que felicidade é essa? Aí ele acorda em um local lá e a primeira coisa que ele procura, que ele pergunta pelo Yu-Gi-Oh! Que não está ali. Então ele sai correndo procurando por ele e ele encontra todos os seus amigos do curso de exorcismo, abraça, fala que tava com saudades, que tinha muito tempo que não via eles, vê o cura e tal. E foi um momento muito lindo. Pena que não vamos ver isso em anime tão cedo. E ele pergunta pra eles, né, pelo Yu-Gi-Oh! E o Boom diz que ele tá bem ali, aí ele vai lá e o Rin já vai gritando, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Se você quiser voltar ao passado pra poder entender tudo o que aconteceu e esclarecer todas as suas dúvidas e tal, a gente pode ir, né? Ele fala mostrando a chave pra ele, mas o Yu-Gi-Oh! Recusa e diz que não, que a razão de todo o sofrimento dele é só ele mesmo. E ele pergunta, mas me fala, como é que era a nossa mãe e o pai Fujimoto no passado? E aí o Rin fala que eles eram realmente muito legais e que a mãe do Rin morreu protegendo os dois e que antes dela morrer, ela disse que os dois se dessem muito bem.
foi muito emocionante. E aí o Bom chama eles pra poder tomar café da manhã, né? Porque tava pronto, eles tinham feito meio que uma sopa ali. E aí eles estão voltando pra poder comer. E aí o Yukio vira pro Rin e fala, olha, me desculpa por eu ter atirado 9 vezes em você. E aí o Rin olha pra ele, não, tudo bem, sem problemas. Desculpa por eu ter te socado. Então significa que eles fizeram as pazes e foi um momento muito lindo, de verdade. E eles vão tomar o tal café da manhã e era uma sopa com legumes e frango ali, e eles estavam todos reunidos e o Yukio ele fica emocionado porque mesmo ele tendo feito algumas coisas, abandonado a ordem, todos os alunos deles estavam ali conversando com eles e tratando ele bem. E até o Bom fala, olha, assim, eu respeito você, só que, tipo assim, essa coisa de chamar um de Okumura e o outro de Sr. Okumura, porque no Japão você trata as pessoas pelo sobrenome, ele fala que tá ficando muito difícil, então ele vai chamar um de Yukio e o outro de Rin mesmo. E aí o Yukio fala que tá tudo bem, ele se emociona também de novo, mais uma vez. E aí o povo brinca com ele, ele tá chorando e não sei o que, sabe? Um clima super bom, um clima super gostoso. Pena que é interrompido, porque uma das pessoas lá da Veracruz chamam todos eles porque eles acharam alguma coisa. E aí todos se aproximam, né, do resto que sobrou lá da Illuminati e eles veem uma cápsula. E de dentro dessa cápsula sai um clone de Azazel, ou um clone do Fujimoto, né? E todos ficam surpresos. E aí o olho esquerdo do Yukio, que é onde tá o Satan, tipo assim, reage ao receptáculo perfeito, sabe? Aí você vê a luz assim, pá! Fim do capítulo 128. E o capítulo 129 que foi lançado hoje começa exatamente da onde o 128 parou, né? E o capítulo 129 começa, né, com o olho esquerdo do Yukio reagindo ao receptáculo vazio, né? Afinal, Satanás espera muitos anos para poder possuir um corpo que aguente todo esse poder dele. E aí o Yukio começa a sentir dor, e aí todo mundo fica desesperado com a possibilidade do Satan voltar, então eles começam a evacuar a área e se preparar para lutar. E o Lúcifer aparece e faz vários demônios no formato de anjo, né, pra poder lutar com eles ali e tentar pegar o Yukio de volta, porque o Yukio, só dele olhar pro receptáculo vazio, o demônio vai sair, né? E o Lewy, né, que é o sensei do Bom, ele tenta destruir o receptáculo, mas ele não consegue, aí outros demônios aparecem, inclusive aparece um chamado Ibis bem na frente do Rin e do Yukio mandando devolver o Yukio pra eles. E aí o Rin joga o Yukio pra lá, e essa demônia diz que Rin é seu irmão mais novo e ele é muito bonito, né? E aí o Rin até tenta encerrar esse papinho entre irmãos, mas as chamas dele ainda estão bem fracas. E aí aparece um monte de titã colossal do inferno e aparece um outro demônio chamado Astaroth, enfim, sei lá, né? E lembrando que esses demônios eles estão aparecendo porque o Lúcifer ele tinha aberto um portal entre Ásia e Gehenna ou Gena, sei lá. E o Sr. Peles tinha feito uma barreira, só que ele levou um tiro do Shima e perdeu o controle da barreira, e a barreira caiu, então os demônios estão passando. E o... Meu Deus, ia falar Cavaleiros Mágicos, não é Cavaleiros Mágicos, também não é Feiticeiro Jujutsu. Enfim, eu esqueci, o pessoal que trabalha lá pra Ordem Veracruz... exorcistas? E aí tem vários exorcistas tentando lidar com esses demônios, e os demônios que eles não estão conseguindo lidar, tá indo tudo pra esse lugar, então daqui a pouco vai estar assim de demônio, né? E esses demônios estavam tentando atacar as outras pessoas, e o Yukio, ele sabe que ele não pode abrir os olhos, mas o Satan começa a falar ali na cabecinha do Yukio que se ele não abrir os olhos, ele vai começar a matar um por um, até ele matar todo mundo, como aconteceu na Noite Azul. E aí os outros membros da Illuminati vestem roupa no receptáculo e aplicam um tipo de remédio nele para que o corpo dele resista mais tempo. É a mesma coisa que eles aplicam no Lúcifer, tá? E o Yukio começa a ouvir pessoas gritando de dor, pessoas morrendo, e é muita pressão psicológica pro menino, ele não aguenta e ele acaba abrindo o olho. Quando ele abre o olho, o demônio já sai do olho dele e entra no receptáculos, e aí fica todo mundo chocado, desesperado, Rin preocupado com o seu irmão, e todos ficam impactados com a presença demoníaca que o Satan emana, né? Tipo, ele tá de volta. Então o Satan agradece a Lúcifer por tudo que o Lúcifer fez, por ter trazido ele de volta, primeiro que o Peles, porque no passado o Peles mais o Lúcifer, eles apostaram quem traria o Satan de volta, né? E os interesses do Peles, a gente tem que dizer que eles são bem duvidosos. Eu não sei se ele queria mesmo ajudar o Satan ou trazer o Satan de volta pra derrotar, ou só falou pra não morrer. Enfim, não sei, né? E eu nem sei onde ele tá, porque saber o que tá acontecendo ele sabe, porque ele sabe de tudo, né? Ele é Deus do tempo. E o Satan fala que tá muito satisfeito com isso e tal, e o Lúcifer fala, então assim, eu tenho um único pedido pra te fazer, e o pedido que eu tenho é que você destrua Ásia e torne o mundo dos humanos aonde os demônios possam viver livre como humanos. É mais ou menos isso. E aí o Satan diz que tá satisfeito com tudo e que tá satisfeito com o pedido do Lúcifer, e aí ele invoca um povo gigantesco, esquisito,
muito esquisito. E uns outros bichos que parecem uns pintinhos do capeta lá, cheio de espinho, pra poder destruir as IA, que ele fala que vai destruir as IA com os próprios pés dele. E tá todo mundo chocado, ninguém se mexe, ninguém nem respira, né? Porque eles estão na presença do Satã. Isso me leva a crer que os próximos episódios vão ser demais. Não esqueça que todo mês, vídeo sobre a Ona Exorcist aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês aí, pra quem é fã da obra, porque esse mangá é lindo. E tem vídeo sobre Noragami aqui no canal também. O mesmo resumão que eu fiz de Ona Exorcist, eu fiz de Noragami. Só que Noragami era menos capítulos, era só 50. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Me segue no meu Instagram, @NandaGeek, segue as minhas duas parceiras. Duas formas de ajudar o canal. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.